bem, estamos aqui para mais um episódio do Pod Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira. Nessa temporada falando sobre o Brasil criativo. Já tivemos histórias de empreendedores, especialistas, autoridades no tema da criatividade, da economia criativa. E nesse episódio eu estou com uma mente brilhante, uma pessoa inquieta, entusiasta da criatividade e da educação. Thiago Gringon, especialista em neurociência, mestre em economia criativa. Eu sou Lucas Foster, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, meus olhos castanhos, meu cabelo preto, estou vestindo aqui uma blusa, tá bem frio aqui em São Paulo, uma blusa branca e preta, e apresento a vocês então essa figura, essa pessoa que é fundamental para o nosso ecossistema criativo brasileiro, Thiago Gringon. Seja bem-vindo, querido. Gente, que prazer, Foster. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Thiago Gringon e fazendo a minha audiodescrição, eu sou um homem de 1,83 m, branco, com cabelos compridos e com uma franja, né, muito bem repartida, porém bagunçada. Tô vestindo uma camisa xadrez, porque estamos em junho nessa gravação, estamos em época de festa junina, e um blazer verde, porque realmente está muito frio. Sim. Bom, eu como psicólogo tenho muita curiosidade pelo que passa dentro da cabeça de Thiago Gringon. Mas o que eu já pude perceber é que ele enxerga o mundo como um grande filme. É impressionante como ele consegue destacar momentos muito particulares e essa atenção profunda sobre o que está acontecendo, né? Muito Thiago, obrigado. Antes da gente falar sobre isso, essa capacidade de construir narrativas, conta um pouco sobre a tua história. Onde você nasceu? Nossa, tá. Ainda bem que a gente tem bastante tempo, né? Temos. Eu sou daqui de São Paulo. Os meus pais são do interior. Meu pai é do interior de São Paulo, minha mãe do interior de Minas. Minha vida foi inteira aqui. Eu tive uma infância bem tranquila, bem modesta, bem classe média, bem, né, com os privilégios certos. E bastante criativa, assim, voltando. Não sei até se criativa ou criadora. O meu pai tinha uma visão que a gente precisava de brinquedos, e brinquedos não muito tecnológicos, até porque, né, já tem uns 37, né, eu nasci lá nos anos 80, e a gente tinha muitos brinquedos de montar, sabe aqueles bloquinhos de madeira? Sei. De arquitetura. Então, vivi a minha infância com isso. Eu cresci muito com Lego, muito com um brinquedo que na época se chamava Monta Tudo, que eu acho que nem existe mais. Então, eu sempre construí muitas coisas. E é muito legal quando a gente já conversa, né? A gente se conhece há um tempo. E que você tem identificado esse lado narrativo, porque eu sempre construí muitas histórias. Eu sempre fui imaginativo nesse lugar de criar uma aventura e fazer a gente chegar lá. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão mais novo. Um irmão mais novo. Que foi pro lado da educação física da família, ele foi pro lado das atividades, eu fui do lado da cabeça, da mente. Mas aí a gente se chocou, né? Porque hoje eu estudo o corpo, ele estuda neurociência hoje, a gente inverteu. Bacana. E aí eu acho que crescendo um pouco, a minha adolescência sempre foi... tem um filme, já que eu sou professor, eu vou indicar coisas para quem está nos ouvindo. Tem um filme muito legal que é As Vantagens de Ser Invisível. E a minha adolescência foi muito normativa, foi muito invisível. Foi muito assim, um cara comum ali. Porque não teve altos e baixos. Eu sou filho de professora, eu não podia fazer nada de errado dentro da escola. Porque você estudava na escola. Eu estudava na escola que trabalha, e ainda trabalha. Ela trabalha 40, não sei quantos anos, na mesma escola, né, cuidando de criança e tudo mais. Então, eu não podia fazer nada errado. E eu não desenvolvi, assim, a criatividade como um todo, que eu acho que a gente vai chegar logo mais. Eu fui um New Age, eu fui um jovem místico das antigas. Então, a magia sempre esteve lá ligada.
Agora, você falou um pouco antes da orbitando. gente entrar na entrevista sobre o teatro. O teatro, então, foi mais tarde. Foi mais tarde, foi Até o depois colegial. da faculdade. Sim, até o colegial eu era, sim, eu e as plantas, iguais, assim. E Porque você eu era não me mais destacava introspectivo ou você era super mais... introspectivo. Eu não era assim. Eu me criei. É. Super me criei, super me criei. Você brincava sozinho. Eu brincava sozinho. Inclusive, isso é um dos pontos que a minha terapeuta já falou. Eu aprendi a brincar sozinho. Uhum. Logo, eu aprendi a criar muito sozinho. As Tem coisas que histórias. acontecem na minha cabeça muito. Como um traço de personalidade. Eu fui por muito tempo, né, esses grandes 17 anos, muito introspectivo. Eu fui me descobrir e me desabrochar na faculdade para frente, assim. O retorno de Saturno, que é aos 27 anos, ele aconteceu comigo, assim. É eu mesmo? sou um exemplo do retorno de Saturno. Então conta um pouco da época da faculdade. O que você foi fazer? Antes, eu acho, de falar da faculdade, o meu ensino médio, por mais que eu fosse muito tranquilo, eu estava sendo educado para ser veterinário Uhum. de animais silvestres. É mesmo? Então, cobra, iguana, teiu, aranhas, caranguejeiras. Eu estava sendo treinado para ser veterinário. Por quem? No próprio colégio. O colégio tinha um programa extracurricular de medicina veterinária e biologia, É e eu mesmo? participava. Foi Que- meu ensino médio inteiro. Entendi. Participei de uma jornada profissional. Olha a importância desses contatos dos ecossistemas. Entrei na sala do design, saí falando, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Uhum. E aí eu entrei na faculdade de design. Na época, desenho industrial, hoje é design. Eu fiz design gráfico, né? Então eu faço logo, cartão de visita, capa de livro. Por que isso fez tanto sentido ali naquele momento? Porque era um jeito de eu me expressar. Eu entendi que não ia ser na veterinária que eu ia resolver os meus problemas. E que as minhas facilidades, habilidades, sei lá, aptidões com o desenho poderiam favorecer e me levar para uma carreira interessante. Que legal. Hoje, para eu pegar e ligar o computador e... Hoje já não faz tanto sentido. Hoje eu tenho que gostar muito de você para eu abrir um Illustrator, assim. Tenho que gostar muito de você. E naquele momento foi um Fez canal muito sentido, total. Sentido. Total. Você comentou que eu sou entusiasta da educação. No meio da faculdade, eu fiz uma iniciação científica com a minha professora de geometria. Uhum. Então, isso é muito legal, porque ao longo de toda a minha trajetória, eu tive grandes mulheres me mentorando. Uhum. E essa professora viu alguma coisa ali que eu consegui entender os sólidos, a construção, né, de uma embalagem de uma maneira bem diferente dos meus colegas. Uhum. E a gente foi pesquisar por quê. E a gente chegou lá na educação, de como a gente aprende ou não aprende geometria. Uhum. E a gente desenvolveu um brinquedo, é? juntando design com matemática. Que você brincava, Que eu adorava. brincava lá atrás. E aí eu fui juntando todas essas coisas. Você criou esse brinquedo. Eu criei esse brinquedo, o Todd. E ele ainda existe? Ele ainda existe. A Márcia usa ele ainda dentro das aulas dela. Aham. A gente parou no protótipo, estamos buscando investidores para quem tá aí. Porque, assim, tudo pode acontecer dentro da E o que era o criatividade. Todd? O Todd, ele é uma sigla por sólidos platônicos, que é tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. A brincadeira do Todd eram placas com figuras regulares geométricas, então triângulo, quadrado, retângulo, que você conseguia planificar uma embalagem e depois construir ela de forma tridimensional. Ele tinha abas que conectava. Uhum. Sofisticado. Sofisticado, pra época sofisticado. Uhum. A gente encontrou um brinquedo muito semelhante na época com imãs, mas ele era muito caro. Uhum. E aí o nosso tinha também um custo, né, numa sustentabilidade muito legal. Sim. Ele era todo colorido e já naquela época a gente tinha a diversidade como valor. Então, as peças elas tinham uma textura para quem, né, tem baixa visão ou, né, não enxerga, conseguir identificar e construir um sólido colorido sem necessariamente estar vendo as cores. Você então, ainda tem legal. relacionamento com ela? Vocês conversam? Raramente. Em eventos de educação a gente se encontra, porque cada um tá num lugar.
Mas, nossa, faz tempo que eu não converso com a depois do Márcia. design, você foi trabalhar como designer? Eu trabalhei como designer por bastante tempo na minha vida. Uhum. Eu acho que eu tive uma sorte, de certa forma, porque eu não fui direto para uma empresa. Tá. Então, eu trabalhei no terceiro setor primeiro, Uhum. e isso, assim, formou muito o meu jeito de lidar com o mundo, de olhar para as coisas, o impacto do design ali. Uhum. Depois eu fui para consultoria. Uhum. Então, eu não tive o dia a dia de uma empresa, o dia a dia de uma agência, que é muito estressante. De criação ali. Isso, eu tive essa criação, mas por outras vias. Aham. Do design, eu caí no design estratégico, né? No design thinking, que eu acho que é onde a gente cruzava os Sim. corredores. Aham. E lá eu tinha um projeto de educação com design, de como ajudar as crianças, os adolescentes a se prepararem para desenvolver respostas para os desafios complexos. Uhum. E nesse lugar, né, desse projeto, eu não consegui implementar nas escolas. Agora, o Todd já era uma ferramenta de educação. Já era uma ferramenta de educação, ficou lá. Aham. Raramente eu usava ele nesse projeto do design estratégico. Uhum. Ele era usado para ajudar as crianças a tangibilizarem o que elas estavam visualizando. Aí depois, com o Design Thinking, uma nova metodologia. Uma nova metodologia. E aí essa metodologia eu não consegui explicar nas escolas. Uhum. Era muito difícil. Tem uma frase de uma colega da minha mãe que foi muito emblemática, que é: muito legal, muito lindo o que você está fazendo, mas a gente não entende. A gente não consegue entender o que você fala. Você fala muito difícil. E aí, com isso, eu falei, eu preciso adquirir esse vocabulário, eu preciso entender o que passa numa cabeça de uma professora, de uma coordenadora, de uma direção. E aí é nesse lugar que eu fui fazer uma especialização em neurociência. Uhum. Eu fiz neurociência aplicada à educação. Fui entender como o nosso cérebro aprende, como as narrativas são importantes para o aprendizado. E aí deve ter vindo daí boa parte do... Que legal, hein? É, Neurociência para a educação. Neurociência para a educação. Facilitar os processos de aprendizagem. Não sei se a palavra é facilitar, porque a gente complica bastante, mas de como desenhar melhores jornadas para as pessoas aprenderem de fato. Que porque legal. não é só captar informação, mas como você vai aplicar aquilo no final. Ou como aquilo vai ser resgatado em situações diferentes. Então, nisso, você já estava indo para a educação. Eu já estava indo para a educação. E aí, outro item também muito importante... Mas você já dava aula? Eu ainda não dava aula. Ainda não dava aula. Eu fazia aquelas oficinas, workshops, uma palestra aqui, outra lá. Sobre o quê? Sobre criatividade e ideação. Tá. De uma maneira bem tranquila sobre criatividade, porque eu evoluí a minha visão sobre criatividade, que eu já sei que você já vai perguntar, mas era uma outra criatividade. Mas nada do dia a dia educacional mesmo. Sim. Eu já visitei escolas na época, né? Já conversei com as coordenadoras, com os estudantes, mas era atividades extras. E aí você melhorou aquele conceito? E aí, depois da neurociência, eu fui entender como, de fato, a criatividade... Não entender, porque é muito difícil, mas como a criatividade funciona no nosso cérebro. E principalmente, né, que é, de fato, o objeto de estudos, como a gente tem medo de criar aquilo que a gente quer criar. Então, eu estudo fobias criativas, eu estudo medos ligados à nossa criatividade. E porque em algum momento da nossa vida a gente começou a se distanciar desse potencial, desse recurso, né, que a gente vai entender lá na frente, que faz com que a gente pare de explorar, pare de acreditar nesse potencial, pare de viver experiências, explorações. Que interessante. Tem a ver com a repressão. Tem a ver com a repressão, tem a ver com os nossos núcleos sociais. E aí eu acho, abrindo um parênteses, e muito provavelmente a gente vai voltar a isso no final da nossa conversa, a importância dos ecossistemas e dos incentivos longínquos para essa criatividade. Porque a criatividade, a gente não acorda todos os dias 100% criativos. Claro. A criatividade é um fomento eterno.
Então, tem dia que a gente vai acordar mais inspirados, tem dia que não. É um estado. É um estado. É uma energia que a gente vai consumindo. Isso. E tem momentos que a gente não vai estar criativo. Só que o sistema ao nosso redor precisa suportar todos esses altos e baixos. Que é como uma planta que precisa Sim. de solo, precisa de sol, de água. Precisa de água, precisa de constância de todos esses. Tem momentos que essa planta não vai precisar estar no sol, ela precisa estar um pouco mais na sombra. Você gosta de planta? Eu gosto, mato várias, mas não dá. Você sempre tenta cuidar? Não dá, É que você tá num momento de muito trabalho, né? Total, mas eu tenho muita planta. Sim. Os seus alunos são? Meus alunos são plantinhas. Ah, que fofo, meus alunos são plantinhas. Tem uns cactos lá, mas eu tenho várias plantas. Eu tenho Mas umas aí você orquídeas. desenvolveu aquela metodologia... Isso, e aí eu fiquei por muito tempo como especialista em neurociência. Tá. Olhando, né, a criatividade como esse fenômeno que ela acontece. David Kelley, você... Sim. Confiança criativa. Ele tá na minha bibliografia. É. Os irmãos, né, Kelley. Sim. Tem a James Cameron. Jamie? Eu sei que é J. Cameron, uma pessoa que só sabe a primeira letra. Que é com O Caminho do Artista, que também é muito bom. E fui desenvolvendo esse lugar de fobia e potencial e tudo mais. Eu acho que aqui é legal trazer uma visão sobre criatividade que eu fui desenvolvendo, que eu olho a criatividade mais do que uma habilidade, mais do que uma competência, às vezes mais do que até como uma inteligência. Eu entendo a criatividade como a gente participa do mundo, como participação, como relações Estar nossas, no mundo. como estar no mundo. E aí esse como é a criatividade em si. Então, se você produz um produto, você produz uma arte, você cria tabelas no Excel, se você é um músico, se você é um executivo, ou se você está em qualquer lugar, os processos são mais importantes. Sim. Claro que a gente vai trocar produtos e o seu produto pode ser o meu recurso, pode ser um insumo para mim. Mas o como a gente está participando é o mais importante disso tudo. Que interessante. E aí eu olho essa criatividade de uma maneira mais holística, de como a gente participa. E a gente participa tanto de maneira física, como mental, como espiritual. A espiritualidade a gente tava falando muito mexe. sobre presença. Sim. Né? Quanto maior a sua presença, melhor é a sua criatividade. E aí, você falou sobre fobias criativas, que é um assunto bem interessante. Nunca tinha ouvido falar desse conceito especificamente. Tamo aí. Mas como é que você aprendeu a se blindar de julgamentos? Não blindo. Não blindo. Muita terapia. Mesmo assim, eu estudo criatividade há uns 12 anos. Porque essa expressão que você se tornou, né? Pois é. Tem a ver com essa capacidade. Tem. Eu acho que nesse lugar tem 2 grandes ensinamentos. A gente tem medo do julgamento porque a gente julga. E eu acho que a gente tem medo do julgamento não pelo julgamento externo, né, da outra pessoa em si. Mas a gente tem medo que as pessoas nos julguem tanto quanto a gente está julgando elas. Então, as pessoas usarem a nossa régua para nos julgar, porque a gente se julga muito. Sim. E aí eu acho... Então, tem isso. A gente precisa entender que está todo mundo julgando. E aí eu acho que entra num lugar que eu gosto muito de brincar, que é uma filósofa contemporânea, a Taylor Swift, que ela fala que haters gonna hate. Então, as pessoas ao nosso redor estão tão preocupadas... Haters gonna hate significa o quê? Significa que os haters, né, os julgadores, irão julgar, faz parte da nossa natureza. É uma filósofa super contemporânea, isso. E entender isso é importante para a gente começar a não curar, mas colocar numa... Se autorizar. Sim, e lidar melhor com esse bloqueio ou com esse julgamento externo. Tem outra frase também muito importante, que é: tudo que você cria ao longo da sua vida é a extensão de quem você é.
Então, todos os seus projetos, todas as suas estratégias, o Dia Mundial da Criatividade é a extensão do Foster. Só que é tudo externo, não é você. Então, é tudo passível de julgamento. A gente tem medo que as nossas criações falhem, porque a gente tem medo, por tabela, de nós falharmos como pessoas. Não é da criação em si, mas é a gente como pessoa. Então, é muito psicológico. Muito. A gente aprendeu em algum lugar da nossa vida que estarmos errados é muito errado, de falhar como pessoas é errado, e que a gente não vai ter sucesso. O lance é que faz parte do processo a gente errar muito, a gente bater muita cabeça. As nossas criações não nascem do dia para a noite. Os produtos não, sei lá, não darão sucesso quando você abre a sua lojinha. Existe um tempo. O quanto esse medo do julgamento favorece uma cultura da mediocridade? Nossa, super favorece, e eu vou colocar mais lenha ainda. Favorece, inclusive, esse alto uso de inteligência artificial hoje. Porque se eu tenho medo de pensar e chegar numa resposta um pouco mais inusitada, eu vou buscar mecanismos, estruturas, matrizes, formatos de ideias e projetos que já estão validados, que já foram consolidados, que já tiveram, de fato, um retorno. Interessante esse ponto de vista. Então, o meu medo desse insucesso, dessa falha e, junto com isso, a alta exigência de produção faz com que eu escolha caminhos mais fáceis. E aí entra a mediocridade, entra a gente excessivamente copiar e colar as nossas ideias. Já colocando mais lenha na fogueira, aqui também entra os algoritmos e a construção de conteúdo excessiva, porque um algoritmo está configurado para entregar mais das mesmas coisas. Então, se eu viralizo com um tipo de conteúdo, é mais fácil eu fazer ele de novo e viralizar mais vezes. Sim. Então, a gente começa a ver um monte de gente criando tudo igual, coisas iguais, se comportando de maneiras muito iguais, e a criatividade, que também isso tudo é criatividade, mas está ali, medíocre. Sim, plástica, comoditizada. E quando que você descobre a arte? Eu como pessoa ou como alguém? Pessoa. Tá ficando filosófico assim. Porque você tá ali ainda na neurociência. Sim. Você não foi ainda para economia criativa ou para educação como professor acadêmico. Eu acho que nesse salto eu entro na SPM como professor de criatividade e inovação, levando design thinking, levando essas estruturas e processos criativos. O lance é que, da mesma forma que o Tom e o David Kelley, do livro Confiança Criativa, eles tiveram esse insight, não basta os processos. A gente precisa... e tá aí um ensinamento mágico sobre criatividade. Mais importante do que você saber e decorar esses processos é você descobrir o seu processo criativo. É você descobrir como a sua criatividade funciona. Se criatividade é como você participa do mundo, você observar, né, como você percebe, compreende, se manifesta, isso é muito mais poderoso do que você seguir uma metodologia. E aí eu acho que, abrindo um parênteses, para eu chegar neste gringon aqui, é muito conhecimento e muito entender que as pessoas vão me olhar e vão falar, nossa, ele é muito colorido, ou ele é muito doido, mas de alguma maneira funciona e aí atrai esse lugar. E foi na SPM que eu resgatei esse olhar artístico como instrumento mesmo para as minhas turmas quebrarem essa sisudez, essa mediocridade, às vezes até automatismo do mercado. É uma ferramenta educacional. Total. A arte é maior do que tudo isso, mas ela pode ser usada como um instrumento cultural, assim, e a de sua quebrar. Estética, então, já é uma ferramenta tudo atributo educacional. De marca. Total.
Total. Que interessante. A gente é do marketing, né? Então é muito branding pessoal. Mas não é branding, é uma ferramenta educacional. Sim, Porque quando a total. pessoa te vê com essa estética e ela se surpreende, se encanta, você já quebrou Total. o gelo. Pra falar Para de algumas criatividade. pessoas eu quebrei o gelo, para outras pessoas eu É. assusto. E o mais legal é que ambas estão certas e eu consigo trabalhar com as duas. Exato, porque aí você já criou Porque um assunto. Sim, e outra coisa também que eu acho muito importante, que vai vencer essa mediocridade, não é todo mundo gostar de você. Mas também não é todo mundo te odiar. Mas as pessoas precisam sentir alguma coisa. Sim. Se Presença. É isso. Se você passa por uma palestra, por um curso, por um projeto, por uma venda, blasé, ninguém sente nada, não funcionou. As Precisa pessoas ter têm que emoção. sentir. Precisa ter muita emoção. A criatividade precisa de emoção. E a emoção vai vir da arte. Vai vir de eu olhar uma obra e ficar conversando com ela se eu tô entendendo ela ou não. Sim. Não é sobre entender, é sobre a fruição. É sobre eu falar, tá bom, bora. E o quanto as pessoas mexe. precisam aprender a dosar o uso das telas para poder se encantar com a vida? Nossa, você tá bem, hein? Você tá inspirado? Eu acho que é um dos grandes desafios contemporâneos essa dosagem. A gente tá em junho de 2025, só para dar um contexto. A Pixar anunciou o vilão de Toy Story 5, não sei se você ficou sabendo. Não. Será um tablet. É mesmo. Tararam, será um tablet. Então, o ano que vem, né, 2026, Toy Story 5 vai trazer o tablet como esse lugar que leva as crianças para um mundinho muito pequeno e que traz respostas prontas. Então, Nossa, me arrepia, cara. Imagina como vai ser Porque o ano que vem. É fundamental, né? Total. Essa discussão. É fundamental essa discussão. E aí, uma coisa que eu brinco, se as empresas de entretenimento estão usando isso para chamar atenção nas narrativas, é porque tem coisa no mercado que a gente não tá vendo. Sim. E aí eu acho que esse desafio de dosar o nosso uso, e não só das crianças, tá? O nosso uso como adultos. Dos celulares, das inteligências artificiais, de todas essas tecnologias, vai fazer com que a gente volte a ter tédio, volte a entender o ócio, volte a se reconectar com essa criatividade que a gente perdeu no meio do caminho. Com silêncio. A gente não deixa espaço para com que as nossas ideias e pensamentos se devaneiem. Eu acho que uma reflexão interessante que a gente pode colocar aqui, já que a gente está quase que polêmico, eu vejo, claro, a pandemia foi um período muito ruim da nossa história. Porém, ela tinha como um grande ensinamento essa volta, esse silêncio da gente voltar para dentro das nossas casas e refletir sobre o que estava acontecendo e como chegamos até aqui. Só que aí a gente vê um fenômeno midiático crescente, que foi um monte de live, um monte de as pessoas conversas, conteúdo. Sim, como uma maneira de estar no mundo, mas esse excesso de conteúdo que veio fez com que a gente se distanciasse desse silêncio. Overdose, né? Overdose. Que ajudou a gente a viver isso tudo, mas nos distraiu desse autoconhecimento que a gente precisava. E trouxe um impacto na saúde mental. Então, hoje, não só nós adultos precisamos muito falar sobre isso, mas os adolescentes, as crianças precisam ressignificar isso tudo. Isso passa pelo acesso à tecnologia. E será que é por tablets, isso que há tanto a importância do Gringon numa instituição de ensino superior? Eu vou falar que sim, só para manter o meu trabalho. Mas eu acho que não só do Gringon, mas a importância das nossas presenças. Aí, Foster, toda a equipe, né? E da criatividade. Sim, da equipe do World Creativity Organization, das lideranças.
Eu acho que é a grande importância de pessoas que representem a criatividade. Seja a criatividade do lápis de cor, mais técnica, mais manual, ou seja essa criatividade mais holística, mais participativa, independe. A gente precisa de exemplos que falem de criatividade, que respirem criatividade e que fomentem criatividade. E aí é muito uma visão minha, sem essas representatividades, é muito fácil a gente voltar para as respostas que já estão prontas. Sim. Então não é o gringon, mas são figuras que transmitam a criatividade. Sim. É quase um programa de pirâmide, mas que funciona muito bem. Porque a gente precisa resgatar esse lugar. Sim. De criarmos livremente. E qual é o trabalho hoje que você desenvolve com educação? Nossa, tá bem cada vez mais caótico e pulverizado. Eu cresci, né, dentro da SPM na pós-graduação, né, cuidando das almas adultas dentro do mercado e ressignificando elas. Esse ano eu assumo matérias na graduação também, tanto no primeiro semestre quanto no oitavo, então eu abro e fecho o programa. E agora, recentemente, eu também estou indo pela SPM nos ensinos médios para conversar com os adolescentes antes das escolhas profissionais. E aí o meu trabalho como educador, claro, não só falar sobre as carreiras e tudo mais, mas de certa forma, fortalecer essa confiança criativa que a gente vai perdendo ao assumir uma profissão, a assumir um cargo, assumir o estágio, assumir uma série de coisas. Então, eu estou sempre te gerando uma dúvida, uma crise existencial, uma angústia, não necessariamente de respondendo tudo, porque a resposta vai vir de você criar isso tudo. Então, a minha contribuição educacional é fazer com que você se descubra. Você descubra o mundo, além de tudo, de como ele está se mostrando. Sim. E que desenvolva um pensamento crítico, porque por mais que a criatividade tenha esse estigma, né, ser colorida, aberta e tudo mais, a gente também precisa aprender a tomar a decisão, a escolher, a voltar com o que a gente estava falando, né? A curadoria, escolher, eu quero esse ou esse. Você pode escolher os dois, mas não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Então, minha contribuição é um pouco essa, de resgatar uma série de coisas, independente se você é uma criança, um adolescente ou um adulto, é resgatar esses instintos ligados à criatividade. Que interessante. E qual é o papel da criatividade no resgate da autoestima, por exemplo? Você pega profissionais adultos, chegam lá na SPM querendo... Coitados. O que eles querem? Eles querem muita coisa. Eles querem muito resultado, só que não sabem que tipo de resultado eles querem. E que, de certa forma, eles estão apáticos. O dia a dia do trabalho, por mais, né, ajudar a gente a pagar boleto funciona, ele nos exaure, né? Ele é desgastante, ele é exaustivo. Logo, a galera que vai ter aula comigo, às vezes nem sabe o que deseja. E aí, ao longo dos desafios, vão entendendo que eles podem criar com qualquer coisa. De verdade, assim, numa sala sem nada, dá para criar rolando no chão, com o próprio corpo, com os acessórios que a pessoa já traz, ou só com uma fala, ou só com um pequeno movimento. E aí, essa pessoa que por muito tempo da vida corporativa dela, ela nunca teve oportunidade de se expressar livremente. Ela ganha um espaço seguro para isso, a galera chora. De verdade, assim, a galera vai e fala, uau, isso daqui nunca tinha acontecido. Ou, se aconteceu, aconteceu lá na infância, quando ela tinha 5, 8 anos, e que por N motivos, tanto a jornada educacional, a jornada profissional, minaram ela. E aí, a ideia, né, das minhas aulas, na pós-graduação de criatividade que eu coordeno, é fazer com que o pessoal não só resgate
essa confiança, esse potencial, mas que fortaleça e consiga ressignificar esse próprio ecossistema que minou a própria criatividade. Então, é uma cura individual. Nossa, vai ficar bem filosófico esse negócio. Mas é uma cura individual para uma cura coletiva logo em seguida. Então, você acha que cultivar, e primeiro resgatar, cultivar a sua criatividade gera bem-estar? Total. E aí, primeiro individual e depois uma transformação coletiva. Sim. Independente de quantas dúvidas, crises existenciais e angústias estejam no meio, mas isso passa por você. Você precisa se quebrar, você precisa encontrar, né, todos os seus monstros lá dentro e, às vezes, se perdoar, né, perdoar versões anteriores suas, por N motivos. Perdoar o ecossistema e falar, tá bom, tá todo mundo lá tentando ser um pouquinho melhor. Vamos potencializar, então, as melhores práticas, os melhores movimentos, com muita criatividade. Eu acredito numa sociedade cada vez mais criativa. E aí, voltando, se criatividade é participação do mundo, eu quero que as pessoas sejam cada vez mais autênticas, que elas participem cada vez mais vivamente do mundo. Sim. Que não precisam se concordar. A ideia não é se concordar, mas que elas participem. Total. Mas que elas participem mais, que elas enfrentem esses desafios, que elas sejam mais verdadeiras. Se expressem. Que elas se expressem por N formas, por N motivos, por N linguagens. E qual a importância da democracia para uma sociedade criativa? Nossa, total. Tanto de novos e diferentes pensamentos, como de acessos a culturas diferentes. Eu não posso determinar que só um movimento social ou só um tipo de cultura, um tipo de religião, um tipo de linguagem, por exemplo, escrita, um tipo de área do cérebro, por exemplo, a lógico-matemática, são importantes. Todas são importantes. Se eu entendo a liberdade como conceito, todo mundo tem liberdade de ser quem é. No máximo, eu fico lá e falo, não gostei, tá tudo bem. Você fica aí, eu fico aqui. Uma sociedade que respeita. Uma sociedade respeitosa. Então, o olhar da diversidade, o olhar do respeito fazem parte da criatividade. Eu preciso entender que eu não gosto de alguma coisa, às vezes porque é social, porque me contaram lá atrás, ou eu aprendi ao longo da minha vida, que algo não é legal, só que às vezes eu nem provei. Ou se eu provei, talvez eu tenha provado num contexto que não fez muito sentido. E aí que eu acho interessante, porque a gente tá numa sociedade democrática, Sim. onde as pessoas podem se expressar, Sim. mas as pessoas não se sentem no direito de poder. Isso. O que a gente precisa fazer ainda para as pessoas falarem, não, eu posso? Nossa, que difícil. É fortalecer os espaços democráticos? Eu acho que sim, passa. E aí a gente começa a sair da instituição civil, né, e educacional e entramos na política pública. Na política pública. De manter a democracia vigente, incentivando todas as práticas. E aí eu acho que jogando confete para o que a gente faz no Dia Mundial da Criatividade, de fomentar diferentes práticas culturais, de fomentar diferentes demonstrações. Expressões. Sim. E isso é iniciativa pública. Eu tenho que ter na minha agenda espaço para todas as culturas, para todas as... E assim, é na agenda. Tem 5 tipos de práticas acontecendo na minha cidade. Né? Divide lá. 10% para cada uma. E divide igual. Não é porque eu pratico uma religião, por exemplo, que eu não vou, que eu só vou, né, permitir que a minha religião. Você não precisa participar. Sim. Você, gestor público, não precisa participar. Mas você, neste lugar de gestão pública, precisa fomentar todas. Da mesma forma, trazendo para a educação. Eu, como professor, não preciso concordar com todos os autores que falam sobre criatividade, tanto que eu não concordo.
Mas eu tenho que trazer todos Uhum. e trazer e desenvolver este pensamento crítico. Falar, ó, fulano de tal falou isso. Aquela lá falou aquilo ali. Uhum. Isso daqui eu concordo, isso daqui eu não concordo. Você, aluno e aluno, tem que desenvolver o seu pensamento. Uhum. E isso, indo de novo para a sociedade, a gente negligencia ou tem preconceito ou se afasta de algo porque a gente não conhece. Uhum. Porque aquilo é desconhecido. Quando a gente vai lá e toma um café e fala, nossa, é só isso. Então, qual a importância da curiosidade nessa hora? Total. A gente precisa, talvez seja o primeiro movimento para você ser uma pessoa mais criativa, você despertar a sua curiosidade para coisas que você não conhece. Sim. Tem um exercício que eu dou em aula que é muito legal. A galera pena um pouco, mas é muito legal, que a pessoa tem que descobrir uma coisa diferente por semana. E tem que anotar e falar por que descobriu, o que fez a coisa sentir, né? Que inspiração é essa, ao longo de 20 semanas. Então, ela tem que descobrir 20 coisas até o final da matéria. Uhum. E no final, os relatos são, nossa, o meu repertório é outro. Eu comecei a ouvir um tipo de música que eu não ouvia. Eu conversei com fulano de tal que eu achava que, né, tinha nada a ver comigo. E aí descobre pontos em comum. Essa curiosidade mais geral e às vezes até específica, né, que é aquele hiperfoco que a gente tem momentaneamente, vai ajudar a gente a entrar em contato com aquilo que a gente não conhece, com o que é o mistério, com o que é o desconhecido e fazer com que a gente cresça. Agora, como abrir espaço para curiosidade numa sociedade que só fala de produtividade? Terapia e falar, Anjo, é isso. Como é que lideranças, isso. As lideranças têm que baixar a bola, sendo muito polêmico, tem que baixar a bola. E entender a importância desses vazios, a importância do tédio, dos ócios, dos momentos de descoberta da equipe. E porque não é 100% sobre produtividade. Já estamos aí onde é que a gente está. O mundo está quase implodindo. Se a gente não nutre essas outras relações, a gente não vai desenvolver uma saúde mental de uma equipe. Assim. Porque faz parte você descobrir, você ler, ou você só olhar a planta se mexendo no vento. Já está mais do que comprovado isso. Então, a liderança precisa abrir mão. Sim. Tá na hora de... Porque um monte de gente a gente já participou de um monte de evento de inovação, um monte de gente já falou sobre lideranças 5.0, sei lá, liderança do futuro. Tá na hora da gente fazer. Tá na hora de abrir espaços para a curiosidade, a criatividade dentro de uma agenda, bem como fora dos escritórios. E aí, chega uma hora que eu tenho que também ressignificar jornada de trabalho, o que é sucesso, o que é impacto. Dar valor a quem foi ao museu, por exemplo, a quem se expressou. Total. E tem várias empresas internacionais que estão dando vales culturas, estão dando dias assim, você vai lá, o seu dia, sei lá, segunda-feira você vai para o museu, e depois você conta o que aconteceu. Cria também esses espaços de troca. Teve eu não lembro qual é o nome da empresa, mas que tem Vale Lego. Você já ouviu falar do Vale Lego? Porque o Lego é um brinquedo, tudo bem, não é extremamente colecionável, mas ele ajuda na saúde mental. Então, tem empresas implementando. Eu adoraria, tá, senhora SPM, Vale Lego, por aqui. Porque ajuda a construção de você se dedicar, de você conseguir parar de ficar naquele alerta do trabalho e se inspirar com outra coisa. Sim. E também já está comprovado que esses tempos vão favorecer a longo prazo uma melhor performance. Essa pessoa ficará mais confortável, ela estará mais feliz, ela estará mais suscetível a desafios um pouco mais complexos. Então, no final, são ganhos. Sim. O lance é que a nossa atual, né, ou tradicional modelo de liderança ainda é muito controlador. Então, eu preciso ver a pessoa aceitada lá no escritório para eu saber o que ela está fazendo, se ela está trabalhando ou não. Às vezes, ela só está te enrolando.
Só que você tem a falsa sensação de controle. Sim. Falsa sensação de controle. Sim, e aí você está frustrado, né? Você como líder está frustrado, a sua equipe está frustrada, e era só abrir mão. Sim. Era só todo mundo dar uma volta no quarteirão. A gente estava conversando agora há pouco sobre a importância da liderança criativa. Sim. Né? Como uma forma de favorecer esse ambiente, né? Eu acho que existem... Que a gente já conversou muito também sobre isso. Existem papéis diferentes dentro dessa liderança criativa. Continuando dentro de uma empresa, né? Porque a gente tem uma liderança criativa de outros agentes. Mas, né? Um executivo que está nos ouvindo. Uma liderança criativa, eu vejo muito dessa pessoa, primeiro, se descobrir ou se redescobrir como uma pessoa criativa, de descobrir as curiosidades, as explorações, como ela gostaria de estar criando. Se autorizar. Ela se autorizar, um grande executivo se autorizar a brincar, a pintar, a se divertir mais. Total. Nossa, se as lideranças dançassem mais, o mundo estaria muito melhor. Mas isso sim, isso é dentro da empresa, E aí, não basta só eu me entender como um líder e uma pessoa criativa, mas já que eu tenho uma equipe, como criar melhores ambientes ou melhores momentos que as pessoas possam se expressar. E aí, se eu tenho uma equipe de 10 pessoas, eu vou ter 10 pessoas se expressando de maneiras muito distintas. E como uma inspira a outra. Porque a gente vai ter aquelas pessoas um pouco mais extrovertidas que vão logo na cara. Tá ótimo. Mas como fazer com que todas se desenvolvam? Então, a liderança criativa dentro das empresas é de criar esses espaços, de criar esses momentos, de como a gente vai criar, às vezes, pelo criar. Não é pela performance, não é pelo resultado, Sim. mas é como, às vezes, em 20 minutos, aquilo dá um ar... Construção de confiança entre Construção de confiança. Porque... Vamos lá para música, né? As jam sessions do jazz são assim. A galera se junta com um instrumento e começa a tocar. E aí, tocando, bum, vira um negócio. Vira uns grupos. E a brincadeira é exatamente essa. O improviso. E o improviso é extremamente treinável. E aí, quando a gente amplia, eu acho... não, tenho total certeza. Essa perspectiva sobre a liderança criativa, que é o que a gente faz muito, né, no programa de liderança, a gente já está pensando nessa pessoa dentro de uma cidade, dentro de um bairro, dentro, né, de um país, criando esses espaços, criando esses momentos de troca. Sim. Também entendendo que ela é uma pessoa criativa, que ela teve vários bloqueios, vários, né, fobias no meio do caminho, lidando com tudo isso e incentivando outras pessoas que estão ali ao redor dela, mas que estavam sem conexão, sem relação, a poderem se manifestar, se desenvolverem, contribuir com tudo isso. Sim. A gente fala muito que as grandes cidades, né, Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades de oportunidade. Total. Mas... como criar oportunidades em cidades pequenas para essa manifestação criativa? Sensacional. E aí eu acho que eu vou pegar isso como oportunidade para contar a terceira coisa da minha trajetória. Né, eu venho do design, caí na neurociência. O ano passado eu entreguei um mestrado, né, pela glória de Cosmos, porque foi difícil, em economia criativa. Estudando tarô, magia e tudo mais. E a economia criativa responde exatamente isso. De eu entender que tudo é um grande ecossistema. Eu sou um dos pontos, um player dentro desse ecossistema grande, independente do tamanho dele. Então, seja Nova York ou seja Alfenas, né, que é a cidade da minha mãe, né, no interior de Minas. Ali você é um protagonista. Ali você pode ser um protagonista ou você pode ser uma pessoa ali. Ainda mais se você assume essa liderança, você emerge, né, na liderança, você faz as coisas acontecerem. E eu acho que
a contribuição maior é que no ano seguinte, não necessariamente você é o líder, mas você tá lá. Isso. Você tá lá participando. E aí, cada hora, uma liderança emerge e vai crescendo esse ecossistema. Que tem a ver com uma autorregulação sobre a necessidade de poder. Porque o poder é mal compreendido também. Total. Né? Então, no momento eu sou líder, mas no ano que vem... Não sou. Tá tudo bem. Isso. Tá tudo bem. E eu acho que também, voltando lá para a liderança dentro da empresa, isso também precisa ser ressignificado. O que é poder? É controlar? Não é não controlar. É controlar, não é ter recurso. É facilitar. Sim. É fomentar um negócio, é deixar as coisas rodando. Você tá ali olhando e falando... Você acha que tem a ver com a escravidão? Eu acho... Pode ser. Eu acho que tem a ver com a construção da nossa cultura. Construção do nosso imaginário. Desde sempre. De alguém... Que manda... né? Construção da nossa sociedade, pré-sociedade, lá no comecinho. Alguém tem que organizar. A ordem faz sentido, né? A gente tem regras. O lance é alguém achar que é o dono das regras. E achar que as minhas regras são mais importantes que as suas regras. E aí a gente tá do jeito que tá. Guerra. Sim. Acontecendo já. No carro já. Esperamos que ela não aconteça. Mas é isso, porque é uma briga de poder. Eu preciso mandar na brincadeira do playground. Só que poder não é isso, assim. As ideias não é essa. Se a gente tá no ecossistema, tá tudo bem. Eu acho que faz parte, não sei, não li sobre isso, mas eu intuo. Essa exceção pelo poder tá enraizada no nosso imaginário de a gente assumir qualquer liderança ou qualquer... eu sou o líder do projeto. Eu já acho que eu sou a última bolacha do pacote. Sim, micropoderes. Micropoderes. Eu sou... eu assumi que eu sou a pessoa que cuida da porta. Não entra ninguém. Aí você é um carrasco na porta. Aí você fica... Porque os micropoderes são para controlar. São para controlar. Não para estimular. Não para estimular e não para relacionar. E aí... Então a pessoa sente que ela tem poder no momento que ela pode reprimir. Sim. E aí... No momento que ela dá espaço, fomenta, ela acha que aquilo não é poder porque ela tá dando poder pros outros. Total. E não. É ao contrário. Você conhece o Michel Porcino? Conheço. O Michel Porcino... É verdade, né? A gente já falou dele. O Michel Porcino me ensinou 3... princípios da rede, do ecossistema, eu acho que vale ter aqui. O primeiro é o give first. Ou seja, você está lá num ecossistema, numa rede, doe primeiro. Tem esse movimento de doação. Sim. Nossa, eu vou doar o meu tempo livre, eu vou doar a minha inteligência. Seja generoso. Eu vou doar o meu repertório, eu vou doar, sei lá, vou estar ali só para dar um apoio, mas doe primeiro. Tem esse movimento da generosidade primeiro. Sim. O segundo princípio é o give back. Ou seja, quando você se movimentou generosamente, muito provavelmente você vai ter resposta. O lance é doe mais. Retribua mais do que você recebeu. E continue nessa generosidade crescente e exponencial, bem da abundância mesmo. Porque o sistema vai crescendo. E aí, se você cresce, todo mundo cresce junto com você, o sistema cresceu, vamos crescer mais. Exatamente. Vamos crescer junto. Juntos vamos mais longe. Por mais manjada... Por isso que quando querem controlar, dividem. Total. É mais fácil criar... Os impérios caíram nisso, né? O Império Romano cai nisso. Eu divido... Game of Thrones cai exatamente nesse mesmo lugar. A gente divide porque é mais fácil controlar pequenos... Sim. Grupos e fazer com que esses grupos se odeiem do que fazer com que todo mundo fale, gente, espalhar todo mundo... desconfiança. Total. E aí entra fake news, entra um monte de coisa aí. Do que entender, tá todo mundo no mesmo lugar. Sim. Tá todo mundo no mesmo barco. Então, give first,
seja cada vez mais generoso, give back, né, retribua constantemente. E o terceiro princípio, que não é inglês, é a rede vai se autorregular. Então, entender se a rede se regula, se autorregula, é entender que o ecossistema tem uma inteligência por si só. Não é você que vai controlar o ecossistema, não sou eu que vou controlar o ecossistema. Existe uma coisa que acontece quando as pessoas se juntam. Uma egrégora, uma magia, o nome que a gente quiser dar. E isso tudo vai ser retribuído para todo mundo que está participando verdadeiramente desse ecossistema. Então, se eu estou numa postura generosa, aberta, sem inveja, sem uma briga desnecessária por poder, eu vou receber exatamente isso de volta. O ecossistema, né, cosmos, vai ser feliz comigo. E é muito interessante porque sociedades prósperas ou países desenvolvidos têm uma cultura de doação Total. E de participação voluntária da comunidade muito grande. Muito. Né? Os japoneses mesmo. Não, e de união ali, fala, nós somos uma e não nação... o que eu vou ganhar com isso. Sim. E eu acho que talvez tenha começado aí. Tá bom, legal. O que eu ganho? E eu acho que tá mais, né, 2026 já, né? A gente tá no meio de 2025. Já deu. Sim. A gente precisa começar a ressignificar uns valores para ontem. Então, criatividade é estar no mundo. É estar no mundo com todas essas dificuldades e ressignificando todos esses valores. De entender que, nossa, eu entendia as coisas por esse ponto de vista, amanhã eu já mudei porque eu já recebi uma outra referência, eu já me abri, eu já entrei em contato com algo desconhecido e misterioso que me fez falar, uau! E aí, amanhã eu já participo de uma outra maneira. Aí você encontra uma outra pessoa amanhã que vai te fazer perceber o mundo de uma outra maneira. Você fala, uau, eu sou uma outra pessoa no terceiro dia. Então, acho que a criatividade é essa aventura da gente se descobrir, da gente se autodescobrir, da gente participar cada vez mais deste mundo, assim. Sim. E o que você espera para os seus alunos? Você que é um educador, o que você sente que valeu a pena trabalhar com isso? Primeira resposta que veio, eu espero muitas dúvidas, crises existenciais e angústias na vida deles, mas eu espero que todas essas turmas, né, todas essas almas criantes que eu chamo, possam se desabrocharem, assim, sabe? Eu fui ao longo, né, desses 9 anos de SPM, mais 12 de sala de aula, né, de educação, nutrindo um olhar para entender o potencial das pessoas. Eu olho e falo, caralho, essa pessoa vai ser foda. E aí a pessoa tá lá presa com um monte de coisa, eu fico, meu, só vai, só destrava. Pula, destrava. E às vezes ela sofre, mas aí no final ela destrava. E ela só vai distrair pelos 3, né? Pelas dúvidas, crises existenciais e angústias. Então eu desejo que essas pessoas possam participar cada vez mais do mundo. E que a sua participação, a participação de cada uma, né, dessas pessoas nos leve a uma sociedade mais criativa. Porque, e aí vindo e olhando para o Brasil é considerado um povo criativo. Nós somos um povo criativo. A gente tem os nossos jeitinhos, a gente tem os nossos malemolências. A gente pode ser uma potência criativa. Não só do agro e de tudo mais, de tecnologia, mas de pensamento. A criatividade está nas ideias. Está em a gente produzir coisas que antes ninguém produzia. Então, nessas novas danças de poder e eixos geopolíticos, a gente tem uma grande oportunidade. O lance, e aí voltando para a esfera pública, fomento por anos nessa inteligência, nesses, né, espaços e fomentos e ecossistemas que vão possibilitar do que daqui 5, 10 anos o Brasil seja uma potência criativa. Você que tem essa visão holística, né, sistêmica das coisas, da metodologia para educar, o que te encantou na Organização Mundial da Criatividade? O que você tá vendo ela fazer? Nossa, continua. Te cortei.
é de fato muito encantador, é muito mágico o que a organização faz, né? O que o Dia Mundial da Criatividade acontece, assim. Você olha com essa lente da metodologia? Sim. E eu acho que como professor, eu nutri... Eu acho que como criativo, eu tenho que nutrir duas lentes. A acadêmica, né, da metodologia de olhar e falar, tá bom, entendi, estão fazendo a lição de casa, tem isso, isso, isso. E uma outra lente, que é uma lente muito mágica, que é a lente de se encantar com o encantamento das outras pessoas. Então, o que a organização faz, o que o Dia Mundial proporciona, que é pessoas que antes nunca lideraram nada. Constroem em 2 meses um evento com não sei quantas pessoas. Aberto, gratuito e com atividades, com visitação, com às vezes marcas ajudando. É transformador. Você fica, caralho, isso aconteceu. Essa pessoa que não, a gente, né, via ali um potencial, de fato, ela acreditou e foi. Então, eu acho muito mágico, assim, de verdade, né? Porque a gente tá aqui. E eu acho... do Brasil pro mundo? É do Brasil pro mundo. Eu espero viajar, porque eu fiquei com vontade. Falei, nossa, tá cada vez mais mundial esse negócio, vamos viajar. Não, e ver que acontece. A magia, por mais teórica que a gente fala, gente, é isso. Lidar com o ecossistema é fazer isso. Lá. É só vivendo, sim. É só quem viveu sabe, sabe? Muito meme, só quem viveu sabe. Isso é verdade. E é você ali não dormindo, é você enfrentando todas as dificuldades de entrar em contato com o setor público, de organizar uma galera, de lidar com as ansiedades. Total, é aprender assim, fazendo, criando. Estaremos juntos em 2026. Com certeza. Maior do que esse ano. Muito bom. Muitas novidades estão por vir. Muitas novidades. Bom, gente, quem quiser aprender mais com o Thiago Gringon, ele se encontra na Vila Mariana, é isso? Isso, lá na SPM. Na SPM, de segunda a sexta. E alguns sábados. Mas, como eu sou um professor e a gente não tem madrugada, se você não quiser ir lá na SPM, você pode me encontrar no @Gringon, sou exatamente como uma campainha, Gringon, atributo de marca, porque eu te respondo de madrugada, muito provavelmente. Muito bem, esse foi mais um episódio do Pod Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira, nessa temporada falando sobre o Brasil criativo. Lembrando que já estamos preparando a nossa segunda temporada. Agradecer mais uma vez o Zico Santana da TVZ e também a Creators House, que é a nossa parceira aqui, o estúdio onde a gente fez essa série com 10 episódios. Gringon, querido, valeu? Nossa, valeu muito. E tá valendo e valerá ainda mais. É isso mesmo. Pessoal, obrigado mais uma vez. Inscreva-se no canal, dê o like, ative o sininho e compartilhe. Pode todos. Obrigado. Muito bem, então esse foi o nosso último episódio do Pod Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira. Essa temporada apresentando o Brasil Criativo, 10 episódios para você aprender como utilizar sua criatividade, empreender com inovação para ganhar dinheiro, para transformar sua comunidade, impactar o mundo. Eu sou o Lucas Foster, Luiz Eduardo Serafim, encerrando esse episódio. Valeu, Serafim! Obrigado, Lucas. Vamos tocar as músicas aí pra frente, cara. Valeu. Valeu.